Olá, muito boa tarde. A discriminação racial nos esportes, particularmente no futebol, infelizmente não é mais novidade para ninguém. Em nível mundial, o brasileiro Vinícius Júnior, da Seleção Brasileira e do Real Madrid, já se tornou uma referência no combate ao racismo, ao que tem sido vítima na Espanha e em outros países da Europa. Recentemente, num dos maiores clássicos do Brasil, o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras sofreu injúria dentro de campo por parte de torcedores do Corinthians. Mas o preconceito racial vem evoluindo para outras camadas do futebol. Na Série B, o africano Berto do Operário recebeu insultos na partida contra o Vila Nova e o caso virou manchete internacional. Já aqui no estado, atos racistas foram denunciados no futebol feminino em pleno Grenal. Verdadeiros absurdos que vamos debater com Marcelo Medeiros Carvalho, idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo ao TV Esportes. Boa tarde, obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante e necessário. Marcelo, como é que surgiu essa ideia tua? A ideia do Observatório surgiu em 2014. O Brasil era sede da Copa do Mundo e logo no início do ano a gente teve 3 casos bem emblemáticos, assim, era o Tinga, num jogo do Cruzeiro no Peru, o Márcio Chagas, aqui no Rio Grande do Sul, e o Arouca, no interior de São Paulo. E aí se debateu muito sobre o racismo no futebol brasileiro, se ele era algo frequente ou acontecia de forma esporádica. E eu fui pesquisar para tentar entender, né, esse esporte, esse futebol que é tão negro, quantos casos de racismo existiam e as punições para esses casos. E aí eu não achei essa informação. E aí nasce essa ideia de criar o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, com o objetivo de monitorar as denúncias que a gente vai recebendo na imprensa, mas principalmente monitorar o desdobramento desses casos. O que acontece com cada caso denunciado? Ele tem punição, não tem punição? Por que ele é punido? E aí eu queria essa informação, né, do desdobramento de cada caso. Então hoje pode-se dizer que tu desenvolvesse um banco de dados sobre isso. Hoje o Observatório acabou se transformando num verdadeiro banco de dados. A gente vai monitorando todos os casos que a mídia vai denunciando e, a partir desses casos, a gente vai monitorando principalmente o desdobramento desses casos, tanto no âmbito desportivo como no âmbito da justiça comum. E é só no futebol ou tu está em outros esportes também? A partir de 2015, o Observatório se expandiu, né? Alguns questionamentos vieram do Brasil e de fora, e a gente começou a trabalhar monitoramento de homofobia, xenofobia. Então, hoje o Observatório monitora toda e qualquer forma de preconceito no esporte, não é mais só no futebol. E a gente monitora casos no Brasil e no exterior, né, principalmente para entender o que é feito também lá, se eles estão mais evoluídos ou menos, e o que a gente pode aprender com o que está sendo feito fora do Brasil. Desde 2014, no início do Observatório, até hoje, 2026, abril de 2026, como é que está? Diminuiu os casos? Aumentaram os casos? Estão mais fortes, mesmo com crime inafiançável, sem prescrição? Funciona? Não funciona. Infelizmente, o que a gente tem percebido de 2014 para cá é um aumento das denúncias. Então, em 2014, nós monitoramos 25 denúncias naquele primeiro ano. Nós fechamos o último relatório de 2023 com 136 denúncias. Depois, em 2024, a gente teve uma diminuição para 109 e a gente achou que existia um avanço, mas não. Estamos trabalhando no relatório de 2025 e já estamos monitorando 121 casos, ou seja, estamos na média de além de 100 casos, né? Nos últimos 4 ou 5 anos, são mais de 100 casos que a gente vem monitorando a cada ano. No âmbito da justiça desportiva, a gente teve vários avanços de debate, mas a gente está preso num lugar que é uma pergunta: quem a gente pune? A gente pune o CNPJ, que é o clube, ou a gente pune o CPF, que é o torcedor? E aí, nessa pergunta, a gente não avança. A gente fica preso. Não, hoje a gente vai punir o clube, amanhã a gente pune o torcedor, mas a gente não consegue avançar para o real objetivo, que é responsabilizar o clube de futebol. Na minha perspectiva, enquanto o clube não se sentir parte do processo de transformação, a gente não vai mudar. Um avanço que eu vejo é, quando a gente fala de aumento de denúncia, muito é pela conscientização e educação dos torcedores. Como a gente aumentou o debate, a gente vem debatendo nos veículos de comunicação, os clubes vêm participando mais do debate, o torcedor e o atleta entenderam o seu papel. O atleta entende hoje
Porque o que acontece em campo não morre mais em campo. Racismo é crime, ele precisa ser denunciado. E o torcedor está entendendo que racismo não é só o xingamento de macaco, o gesto. Racismo é também quando a gente olha para um campo de futebol e não vê pessoas negras nos cargos de gestão. Então, essa maior conscientização e educação fez com que o torcedor denuncie mais, a imprensa esteja mais atenta. Também por isso a gente tem esse aumento significativo nos últimos anos. Mas a gente não pode deixar também de mencionar que a gente vive hoje num país que as pessoas não têm mais vergonha e medo de serem racistas. Eu acho que, pela lei não funcionar, a pessoa comete racismo e ela não é presa, não fica presa, as pessoas estão se sentindo livres. Mais à vontade para cometer racismo. Isso. E como entidades como, por exemplo, a CBF, que tem muito poder, o que ela precisaria fazer, além do que já está fazendo, para coibir o racismo? Eu acredito que é esse estágio de conscientização e educação a gente conseguiu. Campanhas? Tu acha que campanhas funcionariam melhor que punição? Melhor. Eu acho que sim. O Brasil é um país que, infelizmente, eu estava vendo um dado ontem, a gente constrói mais presídio do que escola, né? Então, assim, se a gente ficar preso nesse de punir, e a gente não sai desse lugar, porque aconteceu um racismo no estádio de futebol, dificilmente a gente consegue identificar o agressor. E quando identifica, no caso do jogador de Cabo Verde, o acusado, ele diz que ele não fez aquilo. E aí fica a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Então, a gente precisa trabalhar com conscientização e educação. E a gente precisa entender que a gente não vai combater o racismo no futebol enquanto o futebol for gerenciado por homens brancos. Se a gente olhar para o presidente dos clubes, a gente tem, hoje, na Série A, 19 homens brancos e uma mulher. Se a gente olhar para o Tribunal de Justiça Esportiva do Rio Grande do Sul e de outros estados, quantas pessoas negras a gente tem nesse espaço? Esse espaço que julga casos de racismo. Então, esse jogador, na sua maioria das vezes, um homem branco, ele entende o que é racismo? Se ele não entende o que é racismo, a punição dele não vai acontecer. Então, a gente precisa trabalhar muito com conscientização, muito com educação e pensar na inclusão. Enquanto a gente não tiver programas de incluir pessoas negras nesses espaços de gestão, a gente não vai avançar. Não dá para pensar, de novo, não dá para pensar em combater o racismo olhando apenas para a punição. Tu acha que uma campanha contra o racismo deveria iniciar, por exemplo, lá no ensino fundamental, lá no jardim de infância, para essa nova geração já não ser mais racista, por se preocupar com cor de pele? Existe uma frase muito famosa que diz que ninguém nasce racista, né? As pessoas aprendem a ser racistas. Eu acredito nisso. Também acredito. Eu acredito que a gente vê muitos pais. Se a gente olhar para o futebol como exemplo, o futebol ele é o espelho da sociedade, ele vai reproduzir isso, ok? Mas no futebol que o pai ensina muita coisa para o filho. Quando um pai vai para o estádio de futebol e ele comete o ato racista do lado do filho, ele está ensinando que aquilo pode. Quando um torcedor vai para um estádio de futebol e vai com aquela frase de que no estádio tudo pode, o que ele está ensinando para o filho? Então, eu acho que, olhando para o futebol, a gente precisa pensar em programas de conscientização e educação na base dos clubes de futebol. Porque o atleta de futebol, ou ele vai ser vítima de racismo, ou ele vai reproduzir racismo. E em outros esportes, Marcelo? O futebol é o que tem mais, porque, de repente, tem mais visibilidade, mas em esportes como atletismo, vôlei... Quando um atleta negro entra nesse espaço, por exemplo, da ginástica, ele vai sofrer muita violência. E dificilmente ele vai denunciar, porque a violência acontece dentro do próprio clube. Porque nós estamos falando de clubes sociais, brancos, ricos, que esse menino, essa menina negra, ela vai lá fazer o esporte e vai embora. Ela não frequenta o clube. Então, a violência contra esse menino e essa menina ela é muito grande e ela acontece dentro do próprio clube. Então, em outros esportes, o racismo está muito presente. Olhando para a Argentina, eu costumo dizer que a gente tem que olhar para lá com um cuidado, né? O racismo está muito presente lá, mas eles têm um outro problema para resolver, que é a xenofobia. Se a gente olhar para o futebol argentino, por exemplo, a xenofobia ela é muito presente quando tu olha para River e Boca. Mais que o racismo? Mais que o racismo. Mas essa xenofobia está entrelaçada, né? Porque muitas vezes tu está sendo racista com alguns povos, mas a xenofobia ela é a presença, porque você está falando, por exemplo, dos povos indígenas. O racismo está ali.
Mas a gente vai confundir ele, ou ele vai estar entrelaçado na xenofobia quando eu estiver falando de bolivianos, de paraguaios. Então, o futebol sul-americano ele tem algumas questões que a gente precisa muito trabalhar. Não é só o racismo, mas que, infelizmente, a gente está demorando e perdendo muito tempo para começar esse debate. Casos como o do Vinícius Júnior, que é negro, é latino e ele foi para cima, ele não se omitiu. Isso é melhor? Ou denunciar é melhor? Ou tu, de repente, se ele ficasse quieto, não apareceriam tantos casos contra ele como depois surgiu? Tem um episódio do estádio inteiro praticamente está xingando ele. Para nós, enquanto movimento negro, para nós, enquanto pessoas negras, o que o Vinícius Júnior está fazendo é bárbaro. Eu olhando para o Vinícius Júnior enquanto pessoa, pensando na carreira dele, o que ele está fazendo é perigosíssimo. Porque é isso, as pessoas deixam de analisar o futebol do Vinícius Júnior para analisar o comportamento do Vinícius Júnior. E aí o apoio do clube é imprescindível. O apoio do clube é imprescindível. E eu acho que o Vinícius Júnior, tenho certeza, se transformou nessa voz, porque lá atrás, na primeira denúncia dele, quando a La Liga disse que aquilo era parte do futebol, ele teve o apoio da CBF, ele teve o apoio do governo brasileiro. E a FIFA, como é que foi? A FIFA fez aquele protocolar. Foi política. Foi política, né, aquela nota protocolar, mas essas instituições, CBF e governo brasileiro, se mostraram muito ao lado do Vinícius Júnior, e eu acredito que esse empoderamento dele aconteceu porque ele não se sentiu sozinho. E aí ele entendeu, posso falar porque tem alguém do meu lado. A questão toda é essa, né? Até quando dura esse apoio? Ele não dura para sempre. Porque, de novo, nós estamos falando de instituições que na sua maioria, são gerenciadas por pessoas brancas. A gente teve a Fórmula 1, por exemplo, com amplo apoio a manifestações contra o racismo ali, logo quando teve o Black Lives Matter. Lewis Hamilton se ajoelhava e todos os pilotos se ajoelharam. Aí, tudo ok, mas depois de um tempo, a FIA chamou o Lewis Hamilton e disse para ele, cara, segura. Por quê? Porque ele começou a falar da violência policial. Ele começou a falar do genocídio da população negra. Opa, calma aí. Então, o que eu digo para o Vinícius Júnior hoje é isso, né? Cara, é sensacional o que tu faz, enquanto eu sou um homem negro e tu está ajudando muito toda essa comunidade, até porque tem muitos meninos e meninas que vêm sofrendo racismo hoje, que denunciam e dizem, eu estou denunciando porque o Vinícius Júnior é um exemplo. Mas, enquanto atleta, é algo muito perigoso. Perigoso porque teve um prêmio, né, que ele deixou de receber justamente porque as pessoas disseram que o comportamento dele não era bom. Como assim o comportamento dele? E vocês analisaram o comportamento de outros atletas para dizer isso para o Vinícius Júnior? O racismo está aqui. Gente, agora nós vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais assunto muito relevante na nossa vida, não só no esporte, mas em toda a nossa vida, no nosso dia a dia. Voltamos já com mais TVA Esportes. Estamos de volta com TV Esportes, continuamos falando com Marcelo Carvalho, do Observatório do Racismo no Futebol. Marcelo, tem um pensamento que não é meu, vou citar aqui de quem é o pensamento do reverendo Martin Luther King Jr., que ele diz o seguinte, eu não temo tantos gritos dos maus, eu tenho mais medo do silêncio dos bons. Isso realmente ainda acontece hoje em dia? Os bons preferem ficar calados, se omitir? É aquilo que eu disse dos casos de racismo que o Observatório monitora, muitos casos, eles acontecem com várias pessoas no entorno. Essas pessoas, elas se omitem. Essas pessoas, elas dão risada. Essas pessoas não fazem nada. Está aí o silêncio dos bons. Né? Não interessa se esse torcedor é do meu time. Pessoas brancas e pessoas negras. Pessoas brancas e pessoas negras. Muitas vezes essas pessoas levam mais em consideração o temor do time ficar com uma pecha de ser racista, do que essa luta contra o racismo. Então, as pessoas elas estão olhando alguém cometendo racismo, elas não fazem nada. Então, aqui está o silêncio dos bons. Eu acho que dentro do estádio de futebol, se tu vê um ato racista, tu tem que denunciar. E não é denunciar somente o torcedor do clube rival, o torcedor do nosso clube. Eu acho que o racismo está em todos os clubes de futebol. Infelizmente. Então, é essa conscientização que a gente precisa aumentar. Antigamente, a depressão era
era tratada como um mimimi. Ah, não, isso é bobagem, não sei o quê. Até fazer um estudo e comprovar que era uma doença gravíssima. E muitas pessoas se suicidavam, independente de ter poder aquisitivo, alto, de tudo. A depressão pega qualquer um. O racismo é mais ou menos assim também? Em determinado momento da nossa história, a gente já teve mais conscientização da gravidade do que era o racismo. Em determinado momento, parece que a gente voltou a... Banalizou? A gente está regredindo quando a gente diz que... Muita gente fala que é um mimimi. A gente teve avanços na lei, 1988, 89, na Constituição, a lei contra o racismo. A gente teve avanços quando a gente falou de cotas raciais. Mas, em determinado momento, aqui nos anos 2000, a gente começou principalmente, tratar o racismo como algo político. Então, a questão de luta contra o racismo virou esquerda contra a direita. E a luta contra o racismo ela é a questão de direitos humanos. Ela não é de esquerda ou de direita. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente tem partidos de direita que lutam contra o racismo. Não é essa a questão. A nossa questão aqui, a gente colocou ele nesse lugar de nós contra eles nesse sentido, e a gente não olhou para a questão humanitária. Lutar contra o racismo é uma questão humanitária. E a gente começou, muita gente vai dizendo, não, é mimimi, porque na minha época existia isso. Na minha época existia uma pessoa negra que sofreu racismo calada e ela se suicidou. Na tua época existia um menino negro que sofreu racismo na escola, que ele nunca mais voltou para a escola. Na tua época teve um funcionário negro que ouviu o chefe ser racista, que ele abandonou o trabalho e ele entrou na bebida. Então a gente precisa entender que em determinado momento isso fez mal para a vida de alguém e essa pessoa sofreu silenciosamente. Como você falou, da questão da depressão. Ela não enfrentou, porque ela não tinha mecanismo. A gente deu mecanismo quando a gente colocou na lei, a gente deu mecanismo quando a gente criou as cotas, só que a gente avançou. E quando a gente avançou, quem é contra se juntou. E hoje eles estão mais unidos para acabar com esses direitos que a gente conquistou. Então, por exemplo, a nossa entrada na universidade pública, ela é muito grande. A gente olhava aqueles prédios da URGS e não via ninguém negro, hoje a gente vê. E aí, quem frequentava essa universidade de graça e perdeu esse espaço, está reclamando. Está dizendo que é mimimi, está dizendo que basta ser negro para entrar na cota, e a cota não é isso. Mas essas pessoas estão perdendo privilégios. A gente precisa entender isso, né? Lutar contra o racismo é lutar contra o fim de privilégios. A gente teve um país que tem 500 anos, onde, por mais de 400 anos, pessoas brancas tiveram privilégio. Privilégios de cometer crime, privilégios de entrar em espaços que a gente negro sempre foi julgado, e é julgado. Então, quando a gente fala de combate ao racismo, é combater privilégios que pessoas sempre tiveram e a gente não teve. E quem está perdendo privilégio está gritando e está colocando nesse lugar de mimimi e está influenciando pessoas negras e pessoas pobres, fazendo essas pessoas acreditar que tudo que a gente conquistou e que a gente quer conquistar é mimimi. Não é. Nós estamos falando de direitos, estamos falando de direitos humanos. Então, que venha o mais Vinícius Júnior, então, porque a visibilidade dele é bem maior, por exemplo, que a minha visibilidade. Ele pode ser exemplo também dentro de campo, que é um cracaço, mas fora de campo também. Que venham mais Vinícius Júnior, que venham mais Paulinho. A gente também é um cara que eu gosto sempre de citar, o Paulinho, que hoje está no Palmeiras, é um cara que fala de manifestações de religiões africanas. E se a gente olhar agora o futebol, a gente vai perceber que as manifestações de religião de matriz africana, elas deixaram de existir dentro do futebol. Então, devemos saudar Vinícius Júnior, devemos saudar Paulinho e tantos outros atletas negros da base e novos que vêm falando de racismo. Está vindo uma geração nova aí muito mais consciente, está vindo uma geração de meninos e meninas negras que eu tenho muita esperança que eles enfrentem esse racismo. A gente não pode citar não pode deixar de citar o Roger Machado. Eu acho que daqui a 50 anos a gente vai olhar para ele e vai dizer, cara, que oportunidade a gente perdeu quando a gente deixou de ouvir Roger Machado. Então, eu tenho muita esperança que a gente tá colocando essa bola Didi, né?
Aquele homem negro que lá na seleção brasileira toma um gol, ele pega a bola debaixo do braço e leva ela até o meio-campo com toda a calma. E aquele lugar que as pessoas dizem que nós, negros, vocês não têm calma, vocês não têm... falta para vocês essa coisa branca de ter calma, de botar a bola no centro do jogo e jogar. Didi fez isso, lá atrás. Pegou a bola, botou no centro do campo e disse, calma, nós vamos virar esse jogo. Eu acho que hoje, essa geração que está surgindo aí, está pegando essa bola debaixo do braço. Mas a única coisa que eu digo é a gente não pode deixar essa bola somente nos pés do Vinícius Júnior. É preciso que a gente forme uma rede de proteção e acolhimento muito grande, porque é fácil tirar o Vinícius Júnior do jogo. Para essa sociedade racista, é fácil tirar o Vinícius Júnior do jogo, assim como, determinada proporção, foi fácil tirar o Lewis Hamilton da Fórmula 1. Hoje ele está lá na Fórmula 1, mas a gente pouco ouve falar do Lewis Hamilton, e ele é o maior vencedor da Fórmula 1. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado. Assim. Para o sistema, é muito fácil tirar aquela pessoa negra que está lutando. Tiraram Martin Luther King, tiraram... Então, a gente precisa de Malcolm X, a gente precisa entender. Para nos matar é muito fácil. Então, por isso que a gente precisa pensar sempre nessa organização. Organizados, formando rede de proteção e acolhimento, para que a gente pense sempre em chegar de forma coletiva nesses espaços. E como é que estão os planos agora para 2026? Mais projetos, mais olhando outros lados também, já que partimos do racismo para a xenofobia, tudo, ampliastes o teu horizonte? 2024 a gente conseguiu criar o Instituto, né? Hoje o Observatório é um Instituto... Observatório da Discriminação no Esporte. Outros estados vêm pesquisar contigo? Outros estados. A gente fez uma pesquisa rápida assim, no Google esses dias. Mais de 2.000 trabalhos acadêmicos realizados no Brasil inteiro e fora do Brasil, baseados nos dados que o Observatório... Nas tuas fontes. No que o Observatório produz. Né? Então, assim, que a gente consiga expandir isso. Virou realmente um banco de dados, Virou então. um banco de dados. Agora, durante a Copa, vem algo aí que eu estou... proibido de falar, mas vem algo aí muito grande para o lado do Observatório, olhando para a Copa do Mundo. Tu falou, mas não pode falar. Não posso falar. Tu disse, mas não pode falar. Isso. Mas fiquem atentos. Este ano? Agora, esse ano. Copa do Mundo. Vem algo para jogar o Observatório no mundo inteiro. Como é que está a estrutura do teu Observatório? Hoje a gente tem um grupo que trabalha para o Observatório, quase 10 pessoas. Então, a gente está, nesse momento, reformulando, olhando para esse cenário de perspectiva do mundo olhar para o Observatório. A gente está reformulando site, reformulando formas de trabalhar. Sempre atualizando. Sempre atualizando, porque uma das coisas que lá atrás a gente falava sempre em casos de racismo, né? Hoje eu digo que são denúncias de racismo que a gente ouve na imprensa. Como é que se mantém o Observatório? O Observatório se mantém hoje através de vendas de camisetas e de apoios que a gente tem com algumas empresas. Assim, hoje uma empresa que é parceira há 3 anos é a Nike. A Nike? A Nike. Assim, silenciosamente, a Nike está nos apoiando há 3 anos já, então é um apoio. Por isso que eu digo, Copa do Mundo vem aí, vem algo bom. As próprias camisas do Observatório que a gente vende, esse ano vou te adiantar, a gente não vai vender. A gente vai fazer as camisas do Observatório 2026, elas vão ser distribuídas de forma gratuita por conta dessa parceria com a Nike. Então, a gente está estudando ainda como distribuir essas camisetas, né? Porque são isso, assim, são camisetas para a gente vai distribuir camisetas, elas saem de forma muito rápida. Então, eu estou olhando para quem já ajudou o Observatório em algum momento, quem já tem alguma camisa do Observatório, quem de alguma forma foi parceiro do Observatório, para que receba essa camisa de forma gratuita. Uma camisa tipo uma camisa comemorativa? É uma camisa emblemática? Não, uma camisa de jogo. E a gente tinha um contrato com a CBF que durou 4 anos, que também nos ajudou muito na produção científica. Assim. Todo o trabalho para a elaboração do relatório ele era feito baseado nessa ajuda de custo que a CBF nos dava. E a gente está tentando agora renegociar, está tentando assinar novamente esse contrato, porque ele é importante para que a gente consiga produzir o relatório. Né? O relatório ele deixou de ser um arquivo que eu tinha para virar um livro. Hoje, cada relatório que a gente lança é um livro. Então, a gente está tentando negociar com a CBF esse apoio para que a gente continue nessa produção acadêmica. Marcelo, só para encerrar, nós falamos muito eu falei do reverendo Martin Luther King Jr., tem o Malcolm X, né, Malcolm X, tem a Rosa Parks, né, que são exemplos americanos. E as crianças
crescem lá com escolas, universidades com o nome desses vultos famosos. Isso faz falta aqui no Brasil, essa identidade, essa identificação, que a criança já nasce lá sabendo quem é Martin Luther King, o que fez a Rosa Parks, o que fez o Malcolm X? Faz parte, mas aí está aquela nossa luta das pessoas negras enquanto comunidade, que é reverenciar alguns nomes que a história fez questão de apagar. Eu gosto sempre de lembrar dos irmãos Rebouças, né? A gente vai a São Paulo, o túnel Rebouças. Quem foram os irmãos Rebouças? Foram negros. Quem foi Luiz Gama? Foi negro. Se a gente olha os livros, muitas vezes essas pessoas estão ali com a pele tão clara que a gente nem sabe. Enquanto eu estudava, eu tenho 52 anos, muitas vezes eu não conseguia identificar quem era negro nessa história. Então, a nossa parte da história é contar para os nossos filhos e que eles contem para os filhos deles que teve muitas pessoas negras que ajudaram nessa construção do Brasil. E eu não posso deixar de citar Pelé, né? Porque, por mais que a gente diga, Pelé poderia ter feito mais... Gente, a gente precisa lembrar que Pelé viveu na época da ditadura. E, por mais que ele tentasse falar, ele seria silenciado. A gente precisa entender que, enquanto ministro, por exemplo, do esporte, Pelé falou sobre racismo. Mas, naquela época, os jornais, a televisão não davam esse espaço que a gente tem hoje de falar sobre racismo. Então, Pelé também falou sobre racismo. E, para além de falar sobre racismo, a gente precisa entender, né? Eu, enquanto um menino que nascia para o mundo, eu sonhei em ser Pelé. E quantos meninos e meninas também sonharam em ser Pelé. Então, a gente tem grandes representantes da nossa sociedade que foram negros e que espelharam as nossas crianças. A gente precisa relembrar o nome deles, exaltar Divulgar, o nome deles. Estudar. A gente teve no esporte Joaquim Barbosa, a gente teve inúmeros nomes que essa sociedade racista fez questão de esconder. Mas agora a nossa luta é trazer de volta esses nomes e trazer de volta essas histórias, para que os nossos meninos e meninas se sintam orgulho de ser quem são. Marcelo, parabéns pelo observatório, pela tua luta. Obrigado pela tua presença aqui no TV Esportes. Eu que agradeço o espaço, agradeço esses espaços que estão se abrindo, infelizmente, para a gente falar de racismo, mas também estão se abrindo para que a gente consiga divulgar não só o trabalho do observatório, mas toda uma luta que está acontecendo no Brasil. Dia 31 de maio a seleção joga, então fiquem atentos no que vai acontecer nesse jogo. É importante demais. E é isso, né? Vamos formar uma rede de proteção e acolhimento para que mais pessoas negras usem seu espaço para lutar contra o racismo. A gente tem hoje muita gente falando sobre racismo na televisão, muita gente lutando contra o racismo na sua comunidade, e essas pessoas precisam ser exaltadas. Então, obrigado demais por esse espaço, obrigado demais por você estar aqui, né? Um homem negro também, e eu acho que é isso, cada vez que a gente ocupa o espaço, eu tenho certeza que os nossos filhos e as outras crianças que estão olhando a televisão nesse momento estão pensando, é possível, eles chegaram, então a gente também pode. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta na próxima segunda-feira, ao vivo, ao 12h15. Boa tarde.